Bom dia, pessoal. Então, aqui é a 10ª roda de conversa, revisando a ocidentalização e a democracia brasileiras a partir do pensamento negro, africano e afrodiaspórico. Essa roda se vincula ao projeto, de pesquisa, oralidades, multilinguismos e letramentos políticos, diálogos com a educação, do Grupo de Políticas Linguísticas Críticas e Direitos Linguísticos, vinculado à UFSC. Esse projeto tem apoio do CNPq, e hoje a gente conta aqui com a presença ilustre, dessa professora tão dedicada, tão envolvida, tão engajada, que é a professora Adna Cândido de Paula, porque eu tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração. Então, eu vou apresentar brevemente o currículo aqui, um trechinho do currículo da professora Adna, convido vocês para conhecerem mais sobre o trabalho dela, também visitando o currículo e o grupo de pesquisa que ela coordena, e de extensão também. Então, a professora Adna é mestre e doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, doutora também em Ciência da Religião, na área de concentração Filosofia da Religião, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez um ano de pesquisa junto ao Fundo Paul Ricoeur, em Paris, onde trabalhou com as obras do filósofo Paul Ricoeur. Fez 2 pesquisas de pós-doutorado, na Unicamp e outra na UFRJ, sobre a noção de imaginação como um problema filosófico. Atualmente, a professora Adna é docente associada da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no curso Bacharelado em Ciências Humanas, Políticas Públicas, e no programa de pós-graduação em Ciências Humanas. É professora de filosofia afro-brasileira e africana e desenvolve em sala de aula os temas e problemas abordados pela filosofia política, sobretudo no que diz respeito às relações étnico-raciais. A professora Adna coordena um núcleo de pesquisa, ensino e extensão sobre diáspora africana, no qual os membros desenvolvem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, ancoradas no pensamento negro, produzido por intelectuais negros e negras brasileiros, desde a década de 1920 até os dias atuais. O núcleo, chamado NUPED, tem encontros semanais e conta com um grupo de participantes de várias regiões do Brasil, vinculados, enfim, diferentes setores educacionais brasileiros. O núcleo também discute os limites da epistemologia e visão de mundo ocidentais e defende a adoção de outros paradigmas epistemológicos voltados para o Brasil enquanto país membro da América Latina. Então, hoje a professora Adna vai compartilhar um pouco a experiência dela, atuando diretamente com esse tema, com essa discussão, que é revisitando a ocidentalização e a democracia brasileiras a partir do pensamento negro, africano e afrodiaspórico. Adna, é uma alegria, uma honra sempre te ouvir, estar contigo. Você sabe que eu tenho esse carinho, essa admiração pessoal, pela sua trajetória pessoal, pela sua trajetória profissional e tantas outras. Então, a palavra é sua, estamos aqui para te ouvir. Depois a gente dialoga um pouquinho. Ei, Cris, professora Cristine, que é uma grande amiga minha, uma parceira já há muito tempo, há muitos anos, já trabalhamos juntas numa universidade, depois disso continuamos costurando, e fizemos as duas, um segundo doutorado, assim, se inspirando umas nas outras, Então, para mim, é uma honra, um prazer enorme, na verdade, estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas das minhas abordagens que eu tenho feito nas disciplinas de graduação e de pós-graduação. E hoje eu pensei em fazer algo assim, bem panorâmico, para dizer que existe isso, em primeiro lugar, que existe esse tipo de reflexão no Brasil, em vários lugares, eu faço parte daquilo que a gente chama do braço acadêmico do movimento negro, Então, eu vou falar também muito sucintamente sobre a história do movimento negro, que começa desde o final do século XIX, 1889, no Brasil, e existe até hoje, e explanar um pouco assim dessa perspectiva do pensamento brasileiro afrodiaspórico. Então, vou pedir um pouquinho de paciência, vou fazer não corrido, a ideia não é ser corrido, mas a ideia é ser panorâmico. Então, eu não vou me deter muito em cada item, mas aí, à medida em que vocês se interessarem por qualquer um deles, eu posso desenvolver com mais detalhe aí na nossa conversa, Então, vou apresentar aqui a
a minha apresentação. Cris, se você puder confirmar se ela está aparecendo aí projetada? Tá. Tá, sim. Então tá. Então essa aqui é a proposta do panorama, né? Esse panorama, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade, foi um módulo de uma disciplina, 4 dias de disciplina no mestrado em Ciências Humanas aqui na UFVJM, né? Então, eu tenho trabalhado muito com isso e nas disciplinas de graduação eu consigo ir fazendo aos poucos, a cada semestre e tudo mais, porque cada item desse aqui daria, assim, sei lá, uns 2 meses de aula, mais ou menos, né? Então, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa panorâmica, né? Então, eu vou partir da perspectiva das estratégias, né, ocidentais. Quando eu estou falando de Ocidente, eu estou falando notadamente de Europa e Estados Unidos, né? Japão depois entra nesse processo. Japão entra, na verdade, até antes dos Estados Unidos, né? Então é muito interessante isso. Quem conhece aí a Comissão Trilateral, fundada em 1973, por exemplo, você consegue perceber como é que se configurou de fato na geopolítica o Ocidente, né? Mas a Europa tem muito claro de quem é o Ocidente, né? O berço do Ocidente é a Europa, não é a Europa do Leste, é a Europa Central, e os Estados Unidos, por força, né, econômica e militar, passa a fazer parte desse globo, né? Esse bloco dos ocidentais. Então, eu estou falando de ocidentais e não de culturas ocidentalizadas, né? Isso é um segundo momento. Então, eu vou falar dessas estratégias para apresentar as estratégias do epistemicídio, né? E de onde a gente começa a falar sobre cultura africana, cultura afro-brasileira, não é? E a sua ancestralidade africana, é obrigatória a leitura de Cheikh Anta Diop, né? Então, eu trabalho muito com nações negras e cultura, do Diop, culturas africanas, a obra do Cheikh Anta Diop, do Teófilo Obenga, do Yoporé Somé, são os meus referenciais para falar disso, né? Depois, o processo da ocidentalização, no Brasil, historicamente, as minhas referências são Célia Maria Marinho de Azevedo, uma professora de história já aposentada da Unicamp, sobretudo o livro dela, Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites, século XIX, né, que é a dissertação dela de mestrado, e as obras, né, do Clóvis Moura, né, sobre a estrutura do quilombo, resistências, não é? E os projetos imigrantistas, projetos emancipacionistas brasileiros, não é? Então, esses são os meus referenciais, né? Então, ali é um livro, Nações Negras e Cultura, e o segundo é um artigo fácil de achar na internet, do epistemicídio, as estratégias de matar o conhecimento negro-africano e afrodiaspórico. Aí daí faço esse link dessa reflexão com o processo da ocidentalização no Brasil, historicamente, como foi que esse paradigma, esse modelo de visão que determina, né, como os aparelhos ideológicos e as estruturas, né, das instituições do Estado e das instituições públicas e privadas no Brasil, não é? Então, como é que a ocidentalização marcou isso aí, né, e define isso, essa estrutura, e eu faço uma breve apresentação de como foi que se optou ao longo da história ali, entre guerras e depois da Segunda Guerra Mundial, pela escolha do modelo democracia liberal, que é a democracia representativa, que o Brasil também adotou aí o Brasil, assim como outros países ocidentalizados, adotou dos ocidentais, né? Então, eu vou fazer a diferença entre democracia liberal e democracia participativa, e para dizer que existem outros modelos, né, que existem outras construções, né, que tanto se voltam, né, tentam recuperar alguns valores, né, de comunidades tradicionais, aqui no Brasil, notadamente afro-brasileiras e indígenas, e em vários países do continente africano,
pensada por filósofos, né, sobretudo filósofos da política, né, africana, tem pensado outras estruturas, né, de organização das instituições do Estado, né, e da repactuação social nos países africanos. Então, eu estou trazendo para vocês a noção de comunitarismo moderado, né, do GIEC, Kwame GIEC. Vou trazer também o triplo contratualismo proposto pelo filósofo moçambicano Severino Nguyen e a noção de quilombismo como um referencial afro-brasileiro de organização social. Tá? Então, são modelos de democracia participativa. As minhas referências para isso, né? Apontamentos filosóficos para se repensar a pactuação da sociedade brasileira, que é meu mesmo, né? Um artigo que eu publiquei na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Filosofia política moçambicana por um novo projeto de democracia, que é um estudo de uma intelectual negra brasileira sobre a obra do Severino Nguyen, né? E o próprio, nos tempos da independência do Severino Nguyen é maravilhoso, né? Um referencial muito importante. E Democracia e Consenso na Política Tradicional Africana, do filósofo ganês Kwasi Iridu. Né? E aí depois eu trago aqui o quilombismo como forma ancestral de organização, e as minhas referências para isso é o conceito de quilombo e resistência cultural negra da historiadora quilombola, roteirista, poeta Beatriz Nascimento, e o texto Quilombismo, um conceito emergente do processo histórico-cultural da população afro-brasileira, do Abdias do Nascimento, né? Presidente, fundador do Teatro Experimental Negro, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ativista pelos direitos civis brasileiros, né? Foi o primeiro a fazer a denúncia internacional de que o Brasil é um país racista, não é? Então, é uma referência muito grande aí, o Abdias do Nascimento. Então, eu vou fazer isso panorâmico, como eu pensei, né? E para não ficar cansativo, e aí depois, se alguém quiser um pouco mais de detalhes sobre um desses itens, a gente pode voltar neles, né? Ixi, não tá. Então, eu começaria com a provocação aqui, né? O que a divisão mundial de território tem a ver com a cultura ocidentalizada brasileira? Tudo, né? Tem tudo a ver. E é isso que eu vou conseguir, eu espero, né, conseguir mostrar para vocês como o continente europeu aqui, mais esse continente que era um continente das Américas, né, e que ao se filiar e entrar no bloco ocidental, né, criou essa linha desses países do norte, né, que de imperialistas viraram os capitalistas, né, ou seja, uma mudança de sistema econômico, que não é só econômico, né, que determina todos os aparelhos ideológicos, sobretudo no domínio da política, né, e não política pensada como partido, mas política pensada como todos nós somos sujeitos políticos porque negociamos o tempo todo, né? Trocamos, né? Se eu usar o termo aí do Exu, nós estamos o tempo todo no mercado trocando, né? E o que vai mediar essas trocas humanas, né? Essas relações interpessoais humanas, é o que a gente chama de política, não é? E aí a América Central e a América do Sul, que é um continente extremamente rico, assim, né? Com similaridades estruturais, geológicas com o continente africano, né? Quando a gente pensa a deriva dos continentes, a gente era o mesmo bloco, né? O mesmo bloco, e exatamente são continentes, né? Pensando o continente africano e o continente sul-americano, são continentes que os ocidentais não abrem mão deles, né? Estão aí nessa batalha para continuar nos colocando aí na rebarba, né? E tudo porque eles não têm nem a riqueza cultural, nem a riqueza mineral, nem a riqueza vegetal, nem a riqueza humana que nós temos, né? Então, temos muita semelhança, né? O continente latino-americano com o continente africano.
Então, vamos lá, eu começaria com os trabalhos do Cheikh Anta Diop, né? Como eu disse, é uma referência, para falar, por exemplo, da origem, né, da espécie humana, né? Então, há todo um discurso produzido pelos ocidentais desde o século XV, né? E que se mantém, em certa medida, até hoje, né? Mudando o discurso da raça, mas ainda pautado naquele racismo pseudocientífico do século XIX, que nada mais fez do que colocar no papel, estruturar aquilo que eles já vinham construindo desde o século XV, não é? Então, uma das coisas que eles tentaram, até inventaram uma ossada para não aceitar essa confirmação real, né, de que essa configuração da espécie humana que nós entendemos hoje com esse sujeito moderno, né, o Homo sapiens sapiens, né, aquele que tem consciência de que aprende, né, que se desenvolve a partir daqueles conhecimentos que ele acumula, né? Então, ele tem conhecimento dessa acumulação e da importância da transmissão desses conhecimentos para o grupo humano. Isso surgiu, claro, né, esses hominídeos, né, a maioria deles, e a maior linhagem de DNA, provado, né, com tese defendida dentro do Ocidente, né, na Universidade de Paris, pelo Cheikh Anta Diop. Então, a origem, né, da espécie humana, né, como a gente vê e reconhece ela hoje, né? A origem do Homo sapiens, é o continente africano, né? Então, você tem, além das diversas ossadas em vários países, né? Várias regiões, você tem também, você consegue fazer a linhagem, né, da evolução dessas espécies, né? Então, você tem já estudos avançados aí da arqueologia, paleontologia, não é? A partir da deriva dos continentes, né? E pontos de contato entre os continentes que depois, hoje em dia, eles não existem mais, mas que existiam na época, que permitiram, né, o povoamento dos demais continentes a partir da espécie humana, né, que sai do continente africano e faz essas migrações. Isso aqui é um mapa muito interessante, né, que datado, né, que mostra muito bem como é que esse processo se deu, não é? Então, sai ali de 150 mil, né, a 100 mil anos atrás, estamos falando de antes da era cristã ali, né, e você, antes da era atual, na verdade, e você tem o processo desse povoamento nos demais. E é também muito explicado, né, não só pelo Cheikh Anta Diop, mas também pela biologia, pela própria arqueologia, como que as mudanças climáticas nesses diferentes continentes, né, e no posicionamento que eles vão tomando aí a partir da deriva dos continentes, que há a despigmentação da pele, não é? O afinalamento do nariz, a mudança da textura do cabelo e tudo mais. Então, há mudanças fisiológicas. Fui morar em Paris, e aí vou branqueando e tudo. Não é bem esse processo, né? Mas isso é explicado aos poucos aqui. Aí depois, eu também passando muito geral, né? Antes de chegar nas estratégias do epistemicídio, você tem todo o processo, né, dessa civilização, que é a civilização egípcia, né? Se a gente pensa aí nos trabalhos tanto do Cheikh Anta Diop como do Teófilo Obenga, que mostram claramente que não só o trabalho dele, né, exaustivo para apresentar isso, mas também nos próprios textos, né, daquilo que chegou para a gente, da cultura grega, sobretudo, né, que foi aprendido, que foi
adquirido, assimilado, né, pelos gregos a partir dos egípcios, né? Então, você tem a origem da medicina é egípcia, você tem a origem da agricultura é egípcia, a origem praticamente de todas as ciências, né? Então, a geometria é egípcia, né? Matemática é egípcia, né? Então, você tem um referencial gigantesco que, a partir do século XV, os ocidentais começam a matar essa história, reverter essa história, né? A silenciar essa história para criar aquela história que aqui no Brasil ainda fica se reproduzindo nos aparelhos ideológicos, todos eles, né? Mídia, educação, todos os níveis da educação, o sistema político, o sistema econômico, né? Essa mentira ocidental que é reproduzida aqui nos aparelhos, né? Então, quando você estuda esse processo, né, o período das dinastias, o período das transições entre o antigo império, o médio império, do médio império para o novo império, né? Então, todo esse processo, você consegue acompanhar a evolução dessas ciências, né? Desses fazeres, e os gregos não negam nada disso, né? Platão fala do período de 20 anos que ele ficou no Egito aprendendo, Aristóteles fala de onde vem, né? Heródoto, né? Então, você tem várias confirmações dos próprios gregos, de onde foi que veio, não é, essa herança para se chegar a esses conhecimentos gregos, que é o que a gente conta só a história a partir da Grécia Antiga e não a partir do Egito Antigo, culturas de 3.500 anos antes da era cristã, né? Então, passando aqui rapidinho, né? Então, isso aqui são imagens que estão no trabalho do Cheikh Anta Diop, né, que não só como egiptólogo, né, que fez várias experiências, fez vários experimentos com o carbono 14, né, e agora também confirmados com pesquisas de DNA e tudo mais, e também linguística, né, falando para ir para a área dos estudos da linguagem, dessa filiação do demótico, né, ou da copta, e dos hieróglifos dentro de línguas de diferentes etnias no continente africano, né? O que mostra que essa linhagem, essa evolução linguística sempre esteve lá, né? São um trabalho gigantesco do Cheikh Anta Diop aí, né? Então, muito que não aparece, por exemplo, na cultura brasileira, não, porque a educação é totalmente ocidental, ela não mostra, por exemplo, o que seria a ancestralidade da cultura afro-brasileira, né? Então, a gente se vincula aí ao reino da Núbia. Então, em vez da gente saber sobre esse período da Núbia, a gente sabe sobre a Revolução Francesa, a gente sabe sobre Luís XIV, a gente sabe sobre Luís XVI, a gente sabe sobre a Revolução Industrial. Quer dizer, a gente reproduz essa cultura, e todo referencial de cultura e de monarquias, né, africanas não aparece em nenhum sistema educacional brasileiro, né? Então, o Império do Zulu, que é hoje a África do Sul, o Reino de Punt, né, a atual Somália, uma parte da Etiópia, o Império de Songhai, né, a atual Mali, né, o país do Mali, República Democrática do Mali, o Reino de Assante, riquíssimo, várias informações super interessantes, eu vou falar de algumas delas, a atual República de Gana, né? O Grande Zimbábue, que foi um referencial de cultura, de comércio, né? De rotas de comércio e tudo mais, uma economia desenvolvida e tal, também não se fala nada. E aí, qual foi a motivação, né, para tanto brasileiro quanto ocidental, para não se apresentar, né, toda essa cultura? No século XV, né, a gente tem aí os dados, né, que eles fizeram um cálculo, né, eles fizeram exatamente um cálculo para perceber o que era mais interessante, que era mais rentável, né, explorar a força de mão de obra, né, escravizada, ou trabalhar com a exploração daquele material. Então, né, dessas riquezas todas, né? Então, no primeiro momento, eles consideraram que era mais rentável escravizar pessoas. Então,
Já existia escravidão na história da humanidade, sim. Existia escravidão, sim, no continente africano. Agora, na engenharia, na dimensão não só da organização, dos números e do modo de fazer, o modus operandi do tráfico negreiro, não se tem outro na história da humanidade, né? Então, cito também como referência o trabalho da Marie-Thérèse Diop, esposa do Cheikh Anta Diop, né, que fez o levantamento do impacto demográfico para os países do continente africano com a saída, não é assim, da ordem de 15 milhões de pessoas, né? Então, né, o que é isso? O que é isso no impacto do desenvolvimento, da reconfiguração do próprio continente africano, né? Então, isso no século XV. No século XIX, eles vêm com essa ideia da emancipação, precisamos passar para um outro modelo de economia, o outro modelo de economia Adna, eu acho que travou um pouco aqui, não estamos te ouvindo. Pessoal, acho que a Adna caiu aqui, perdemos a conexão. E vamos tentar reaver, né, essa conexão. Pronto, deu certo. Não estamos te ouvindo, Adna. Acho que você ainda está no mudo. E agora? Sim, sim. Não sei o que aconteceu. Acho que teve uma queda aqui de internet, não sei, mas estamos de volta. Tá projetado? Tá sim. Então tá. Então vou continuar um pouquinho, vou dar uma acelerada. Então aí você tem, por exemplo, né, aqui, por exemplo, esse mapa, né, que mostra, por exemplo, a riqueza dos grupos étnicos, né, antes desse período da colonização, antes dessa dominação, né, e aí uma reconfiguração territorial, né, forçada, violenta, do que se chamou a partilha, né, na Conferência de Berlim, em 1885, em que esses países europeus decidiram dividir o que eles chamaram de bolo magnífico, um bolo maravilhoso. O que era o bolo maravilhoso? O continente africano, né? E esse terceiro mapa aqui é o mapa dessa reconfiguração, né, em que você separa etnias, grupos étnicos, né, por novas fronteiras, que são fronteiras que não foram decididas por eles, são fronteiras que foram decididas pelos colonizadores, né? E aí, na própria compreensão dos diferentes processos de colonização, né, tem uma série de genocídios, por exemplo, que você não vê sendo falado em lugar nenhum, né? Como o genocídio da Namíbia, o primeiro genocídio do século XX, era um genocídio que, se os ocidentais tivessem prestado atenção, teriam percebido quando os sinais do que ele, né, do que ficou convencionado aí a parte do povo judeu como o Holocausto, né? Como se tivesse percebido, estudado, se tivesse se interessado por aquilo que aconteceu na Namíbia ou no Congo, mas sobretudo na Namíbia, com a estrutura de campos de concentração, experiências genéticas, né? Experiências fisiológicas e tudo mais, se tivesse prestado atenção nisso, talvez não teria acontecido, não é? Talvez não teria acontecido o genocídio do povo judeu, negro, né, alemão, europeu, dentro do solo ocidental, né? Mas
Era, né, essa construção que eles vinham fazendo aí desde o século XV virou a ordem da vez e está aí até hoje, né? Então, para falar do próprio continente africano, especialmente, né, que as pessoas não conhecem, quando tem vários trabalhos que já foram feitos no Brasil, perguntando para as pessoas na rua o que você sabe sobre o continente africano. Além de não saber nada, o que eles sabem, o que as pessoas sabem, são as mentiras que são contadas nesses aparelhos ideológicos, mídia, rede social, não é? E tal. Então, sempre fala assim, primeiro que pensa que o continente africano é um país, segundo que vive em guerras civis, é o país da miséria, e não é nada disso, né? Então, é o país da riqueza, é o país que está lutando bravamente, né? Assim, você percebe isso lendo alguns filósofos, né? Como os que eu estou trazendo aqui, de diferentes países do continente africano, para já perceberam que é preciso não só se livrar dos ocidentais numa perspectiva estrutural, mas também mental, sobretudo mental, né? Então, há uma riqueza gigantesca, né? Então, o bolo maravilhoso, né? Então, no continente africano você tem produção de petróleo, gás, produção mineral, exploração florestal, ouro, prata, ferro, cobre, cobalto, níquel, estanho, chumbo, zinco, manganês, bauxita, cromo, platina, diamante, tântalo, nióbio, por exemplo, que o brasileiro nem chegou a descobrir que tinha no Brasil, já foi vendido, né? As reservas brasileiras de nióbio já estão tudo na mão dos ocidentais, né? E outros minérios. Então, e essa riqueza econômica, e essa estrutura, né? No Brasil, ela não está sendo estudada, né? Então, eu vou falar rapidinho das estratégias, né, do epistemicídio, cada uma delas tem desdobramentos, né, para explicar, mas você tem a ideia que não basta subjugar o corpo, né, não basta subjugar, falando tanto para o continente africano quanto para o Brasil, né, para os afrodescendentes, não basta subjugar o nosso corpo, você precisa subjugar a subjetividade. Então, no caso do Brasil, por exemplo, você conta desde sempre, né, dentro das instituições educacionais, por exemplo, o lugar dos afrodescendentes é sempre no pós-abolição. Isso é uma mentira, não é? É uma mentira descarada, porque a história dos afro-brasileiros está vinculada, a partir da diáspora, à história do povo africano. Então, você tem que contar a partir de lá, porque a história dos descendentes de imigrantes no Brasil não é contada a partir do momento que eles pisaram no Brasil, é contada a partir da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, não é? Então, lá vem esse referencial. Mas em relação ao povo afro-brasileiro, não. Você conta de uma forma a lembrá-lo constantemente que ele é uma subcategoria social, né? Então, isso é uma estratégia de dominação da subjetividade das pessoas, né? Dissociação entre o corpo humano negro e o corpo humano europeu, né? Então, todo o processo histórico em que isso foi produzido e referendado por filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos ocidentais. E são esses referenciais que são dados, por exemplo, dentro das instituições educacionais. Entendeu? Então, você tem uma disciplina, por exemplo, aqui na minha universidade, chama Intérpretes do Brasil, e que as pessoas que são estudadas são aqueles que são os pseudocientistas racistas, embasado no pseudocientificismo racista produzido pelo europeu, que é a intelectualidade brasileira do século XVIII e XIX. Entendeu? Ou seja, você reproduz, realimenta e retroalimenta esse tipo de imaginação, né? O universalismo ocidental construído, né? Porque ele é absurdo, né? Então, vou falar uma frase só para resumir isso, né? Para pensar nos estudos da linguagem, a gente sabe muito bem que tudo aquilo que a gente fala, escreve, pensa, é determinado pelo período histórico em que a gente vive, pelo território onde nós estamos localizados e pela interação que a gente tem, né, desde a tenridade lá com a educação dada pelo pai, pela mãe, pela família, pela escola e tudo mais. Isso compõe aquele sujeito que percepciona os objetos na vida, não é? Então, por que eu posso imaginar que
uma pessoa lá do século XVIII, né, um filósofo, um historiador, um antropólogo, não importa o que, ou mesmo um linguista, do século XVIII na Europa, está falando lá para mim, para o meu país, para o meu contexto, para a minha configuração social. Você entendeu? Mas no Brasil isso é tão naturalizado, eu vou explicar por quê. Então todo mundo acha, né? Eu também achava, eu também tive essa educação, né? A Cris leu aí meu currículo, né? Hoje em dia eu não faço nada daquilo, mas eu também tive essa formação. Eu achava, por exemplo, que o filósofo que eu dediquei 15 anos da minha vida, que tudo que ele estava falando se aplicava ao Brasil. Então, quando eu fui fazer meu segundo pós-doutorado, que eu cheguei lá e percebi que vários nacionalistas radicais estavam usando como referencial teórico este filósofo, que o próprio presidente da França usa esse filósofo, o cara que fez uma reforma trabalhista que acabou com as pessoas, né, com o trabalhador francês, né, que relativizou as regras do trabalho, eu disse assim, não, peraí, não foi isso que eu li. Não foi isso que eu li, porque eu não sou uma francesa, entendeu? Eu sou uma brasileira, tentando adaptar aquele tipo de teoria e de reflexão pensada por um francês no território dele para a estrutura social que estava lá. Eu estou imaginando que ele está falando a meu respeito ou que ele está falando sobre essa sociedade, entendeu? E isso é naturalizado no sistema educacional, não é? E, óbvio, não vai dar certo. O universalismo é uma construção ocidental, né? É uma construção de dominação ocidental. Você acha que tudo que é produzido lá serve para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer período, qualquer cultura, qualquer etnia, né? E isso está esmagando pessoas. Isso está esmagando fisicamente pessoas, não é? Então, os indígenas estão pagando na carne e o povo negro periférico está pagando na pele, não é? Então, é absurdo continuar reproduzindo isso aqui no Brasil. O etnocentrismo, né? Então, os ocidentais são o referencial e o resto tudo fica correndo atrás para ser como esse pessoal. Não é não? Isso, para mim, é um estrabismo, uma loucura. E é, de novo, uma reprodução constante, reafirmada da supremacia branca ocidental, não é? Sobretudo na cabeça da classe média descendente de imigrantes no Brasil, que se considera um ocidental em terra latino-americana. Mas quando vai para um país europeu viver, não estou falando visitar, gastar seu dinheiro, não, estou falando viver. Quando vai viver lá, perde todos os seus privilégios de branquitude que tem aqui assegurado no Brasil e é considerado e tratado como subespécie e toma choque, né? Então, você tem vários, eu tenho exemplo de vários amigos meus, eu mesmo morei em Paris um ano, depois voltei de novo para fazer o pós-doc, né? E que ficam chocados de serem tratados desse jeito. Eu falei, isso aí é a ordem do dia para mim. Isso é normal, eu vivo isso no Brasil. Mas a pessoa fica chocada porque no Brasil ele não vive isso, entendeu? E aí ele perde essa dimensão de privilégio, é um privilégio louco, né? Porque é um privilégio de ser branco, sendo que você não é considerado branco pelos brancos, né? Pelos ocidentais, né? A construção ideológica de supremacia do fardo do homem branco, né? Então, toda uma teoria construída desde o século XV para legitimar essa dominação, né? E para dizer para os pais da medicina, para os pais da geometria, para os pais da agricultura, para os pais da pecuária, que eles não fazem nada, que eles não têm história, que eles não que são bárbaros, que é o que cria um conceito, que o conceito de civilização foi criado pelos europeus, e aí ele diz, civilização é o que nós somos, o resto não é civilização, entendeu? E qual que é o império para a civilização? É o eu, é o indivíduo, é a constituição do sujeito, faça você mesmo. E é uma lei natural, e isso está nos contratos sociais, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, é uma lei natural à dominação. Então, se você é o mais adaptado, se você é o mais forte, domine. Isso é um direito assegurado. Isso é o sonho americano. Esse é o sonho americano. Você tem o direito de dominar, né? E isso é tudo construído desde o século XV e está funcionando até hoje, né? Dominação estrutural, ideológica, epistemológica pelo grupo hegemônico, epistemicídio, biopoder, né? Deixar viver, deixar morrer, que é um elemento estrutural que é
operacionalizado pelo Estado, dentro do modelo de democracia liberal, entendeu? Mas ele tem que criar em você a expectativa de que há a possibilidade de reverter esse quadro, que é possível reverter esse quadro, de que você tem chance, que você tem possibilidade de exercer o direito, mas a estrutura burocrática foi pensada, né, estrutura, organização da instituição, e quem está aí dentro do serviço público está percebendo que a burocracia só está aumentando, né? Esses sistemas estão cada vez mais burocratizados, porque eles eliminam o acesso, né? Foi feita para isso, né? Colonização e neocolonização, né? Nós estamos no processo de neocolonização até hoje, né? E essa neocolonização conta muito bem com a epistemologia, né? E a revigoração constante da epistemologia ocidental em território latino-americano. Então, aqui uma das imagens foi feita por um artista nova-iorquino, né, na época. Eu vou passar rápido, mas só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Olha aqui, você está aqui na barbárie, na opressão, na ignorância, na superstição, na brutalidade, no vício, na escravidão, e você está indo para onde? Você está indo para a civilização. Então, você está indo para um modelo, uma visão de mundo que é a civilização. E quem é que está sendo carregado? Olha o fardo aqui. Quem é que está sendo carregado? A China, a Índia, a Austrália, Cuba, a América Latina, né? Os indígenas da América do Norte, da América Central, da América do Sul. Né? Então, o fardo do homem branco, né? Os imperialistas trazendo para nós civilização. Né? Ela aqui, essa aqui para mim é a mais chocante. Então, eles estão no Cabo do Cairo, ou seja, onde tem essa cultura toda, que é a cultura egípcia, e aí são os bárbaros aqui, ó, tá vendo? E estão vindo o homem branco europeu, ocidental, levando civilização, entendeu? Eles não teriam civilização se não fossem os egípcios, não é? Mas eles estão levando ocidentalização, levando civilização. Né? É uma inversão não só de histórica, mas também de valores. Né? Então, essa aqui é muito interessante, o processo da educação fundamental na revigoração desse modelo, fundamental, ela é a máquina que retroalimenta, né? Então, você tem lá, ó, quem é que está sentado aqui? Você tem um indígena lá num cantinho, tá vendo? Um homem de Pequim ali do lado da fora, dando uma espiada se vai entrar ou não, você tem uma pessoa negra limpando janela, não é? E aí você tem aqui os Estados Unidos educando lá, ó, a Filipina, o Havaí, Porto Rico, Cuba, tipo, saia essa cultura e vamos reprogramar. O que você tem, os valores do seu território, da sua cultura, não valem nada. Isso é barbarismo, selvageria, isso é primitivo. Agora, eu que aprendi com vocês há milhões de anos atrás, estou aqui para dar... Milhões não, né? 3.500, 4.500 anos atrás, estou vindo aqui para dar para vocês civilização. Eu é que estou trazendo civilização para vocês. Nós estamos vendo para onde que a gente está indo com essa civilização, né? Então, aqui uma sugestão, né, para perceber como a educação ocidental ainda é um modelo de dominação retroalimentada e o que ela faz com as comunidades tradicionais, né? E com todas nós, né? Então, eu estou sugerindo aqui o documentário Escolarizando o Mundo, o último fardo do homem branco. Quando eu estou falando de homem branco, estou falando de ocidentais, né? E não do brasileiro ocidentalizado que se considera ocidente, né? Direção da Carol Black, e que é feita onde? Na Índia, mostrando qual é o impacto da cultura ocidental imposta na Índia. Mas funciona para a gente também, né? Então, vamos lá, o Brasil é quem, né, gente? O Brasil não é nem Oriente, né? Quando eu falo que o Brasil não é um país ocidental, as pessoas falam, mas nós não somos orientais. Óbvio que não, nós não somos nada disso, nem oriental, nem ocidental. Nós somos ocidentalizados. Agora, por quê? Porque eles precisam que nós sejamos. Eles precisam que nós sejamos. Eles precisam que o continente africano seja ocidentalizado, né? Então, vou passar rapidinho aqui, né? A minha referência primeira, como eu disse, é a dissertação de mestrado da Célia Maria Marinho de Azevedo, essa professora de História da Unicamp, já aposentada, e o próprio Clóvis Moura, que se dedicou, tem vários livros do Clóvis Moura aí, né, sociólogo, para mostrar como é que isso foi construído, né? Então, você tem, olha só, eu quero marcar essa data aqui, né? 1821. Em 1821, no Brasil, as pessoas já estavam pensando como é que a gente vai fazer para se livrar dos negros.
Os indígenas já tinham massacrado a maioria, né? Então, como é para o Brasil emancipar, para o Brasil ficar superior, a gente precisa sair disso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer outras pessoas aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o mineiro João Severino Maciel da Costa, o Marquês de Queluz, ele vai dizer o seguinte, né? Ele publica o livro Memórias sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil, sobre o modo e condições com que esta abolição se deve fazer. Eles pensaram tudo, até campo de concentração para os ex-escravizados no Brasil, que ainda não era. A abolição oficial foi 13 de maio de 1888. Nós estamos falando de 1821. A independência foi em 1822. E eu pergunto, independência do quê? Se a gente ainda é o quintal da Europa, ainda é o quintal do Ocidente. Então, nós nos independemos do quê? Não é? Então, ele vai dizer o seguinte aqui, que faremos, pois, nós dessa maioria? Porque era assim, né? O Brasil era majoritariamente preto, né? Mestiço, né? Então, ele fala, que faremos, pois, nós dessa maioria de população heterogênea, incompatível com os brancos, antes inimiga declarada? Então, eles subjugam, violentam, estupram, e depois diz que eles é que são os violentos. Entendeu? Eles é que são os violentos, são os inimigos do branco, né? Então, ela explica muito bem, né, psicologicamente, por que se gerou essa coisa do medo branco, né? Medo branco, medo do revide, e é em cima do medo do revide que ainda continua sendo operacionada a máquina de segurança brasileira, né? Que promove o genocídio dos jovens negros nas periferias. A cada 23 minutos no Brasil morre um jovem negro. Cada 23 minutos, não é? Então, grosso modo, a questão central da inteligência intelectual e política da época era o que fazer com o negro. Então, e pensaram de tudo, eu sugiro ler o livro para perceber aí o que é que essa política, né, esses políticos, antes da independência, estavam pensando para a configuração do Brasil, né? Então, é fundamental aqui ver a bibliografia dela, né? De toda a bibliografia, vai ficar aí registrada, depois vocês podem olhar, mas, sobretudo, né, eu gostaria de chamar a atenção para as atas da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o foco. Por quê? Porque, é claro, quando esses caras estão tendo essas ideias loucas, eles não imaginam que isso vai ser lido 10, 20 anos atrás, né, depois, né? E óbvio que não ia ser, porque os sistemas educacionais, o sistema educacional brasileiro, nem os aparelhos ideológicos voltam a essa história. Habilmente esquece esse período, não é? Então, você conta, tipo assim, não fala nada sobre imigração no Brasil, conta sobre os negros e continua contando sobre o fim da abolição da escravidão, cria assimetria, né? Coitadinho dos negros, precisamos criar políticas assistenciais, coitadinho. Porque você não conta a história do Brasil, você não conta a história da formação dessa população, como é que foi feita com política pública. Você não conta porque você não quer esclarecer o povo brasileiro, óbvio, né? Então, as assembleias, elas mostram claramente todos os projetos, né? E como é que o imaginário sobre os negros e sobre os brancos descendentes de imigrantes foram construídos, né? Então, fica aí a sugestão. Aqui, ó, uma delas, né? Está ali na Assembleia, na ata, que é a Assembleia Legislativa, acho que é provincial de São Paulo, tá? Então, ainda é Brasil. Isso, provincial, está aqui o nome dela, né? Então, ele fala assim: discute-se a questão de falta de braços. Que falta de braços? Só tinha braços aqui, né? O paulista entendeu que o negro já era inoportuno. Não podia mais ser tolerado na província, ao lado dos nossos foros de povos civilizar, nós, os descendentes dos europeus, das nossas condições de adiantamento moral e cristão. Fechou-se a porta e disse: não entra mais nenhum negro. Agora, como é que a gente se livra deles? Então, aí vem o processo. O processo é um processo de entrada de mais de 4 milhões de imigrantes, né? Eu vou dar os dados para vocês, né? E para fazer um processo eugênico de branqueamento não só da pele, mas da cabeça. Branqueamento não da pele. Mas se todos os aparelhos ideológicos brasileiros reproduzem a hipervalorização do sujeito branco, social branco brasileiro, e a desqualificação do sujeito social negro e indígena brasileiro, é claro que a assimetria está posta.
não é? Então, ela continua sendo retroalimentada. Vou dar só um exemplo para vocês aqui do tipo de construção que eles faziam em Magética. Olha uma frase aqui. Ora, para que o imigrante altivo, laborioso, inteligente, progressivo venha para o Brasil, é preciso que este país ofereça condições de bem-estar para si e a sua família impossíveis de encontrar na Europa. Então, é claro que nenhum imigrante que veio para o Brasil era rico e bem-sucedido na Europa. Óbvio que não, porque senão ele ficaria na Europa, não é não? Então, vieram os quebrados mesmo, fugindo de guerra, fugindo de perseguições, né? Fugindo de uma Europa destruída, não é? E aí, quando ele chega aqui, ele encontra políticas públicas, que é isso, políticas públicas, que ajudou um desenvolvimento total dele, social, econômico, né, intelectual dele, colocando ele numa frente de largada, assim, de mais de um século, vou dar os dados, mais de um século à frente dos demais grupos sociais. Então, chamar, por exemplo, a lei de promoção da igualdade racial de lei de cotas é imoral, imoral, porque, mas eu entendo, como a história não é contada, os próprios descendentes desses primeiros imigrantes não sabem a sua própria história. Não sabem a sua própria história, não é? Aí, olha o contrário aqui da propaganda, aqui, ó, isso é artigo de propaganda para dizer, precisamos investir dinheiro nisso, né? Para garantir que ele encontre aqui condições melhores do que lá na Europa. O outro era assim um negro, elemento considerado de raça inferior, porque descendente de africano, viciado, imoral, incapaz para o trabalho livre, criminoso em potencial. Isso está na legislação até hoje da segurança pública. Quem que é o elemento eleito para batida policial? Quem é o elemento eleito para ser preso sem julgamento? E está cumprindo prisão, está cumprindo sentença sem ter tido julgamento? Não foi? E a Constituição brasileira não diz que todo ser humano tem direito à defesa até que se prove o contrário? Mas, está vendo? A lei não funciona para todos. Está escrito na forma da lei, não significa que é a materialidade da lei, né? E o Brasil continua no mesmo modelo do século XVIII, do pra inglês ver, né? Aí ele fala que os discursos imigrantistas repudiavam abertamente em uma época em que as teorias raciais ainda estavam longe de cair em desuso. Não caiu até hoje, né? Então, vamos lá para os dados, que eu acho que dados são interessantes, são impactantes. Vocês acham os dados tanto no Clóvis Moura quanto na Célia Maria Marinho de Azevedo, né? Olha lá, entre 1871 e 1920, ingressaram no Brasil cerca de 3.400.000 europeus, dos quais pelo menos 1.300.000 italianos, 900.000 portugueses e 500.000 espanhóis, dentre outros. Importante observar que, num período de meio século, o Brasil recebeu um número de imigrantes muito próximo ao número de escravizados que aqui desembarcou em 3 séculos. Então, você tem que injetar muita grana para isso acontecer. Dados do censo realizado na cidade de São Paulo em 1893. 50% dos residentes na cidade eram imigrantes. Então, os outros 50% eram o quê? Mestiços e negros, não é? 84% dos trabalhadores da indústria manufatureira eram imigrantes. 81% dos trabalhadores no ramo do transporte eram imigrantes. 72% dos empregados no comércio eram imigrantes. Então, onde que estava a população negra, né? Preta e mestiça, parda, não o branco que não quer se dizer europeu, não é desse pardo que eu estou falando do pardo com características negroides, aquele que passa racismo desde a tenridade, desde os 5 anos, descobre racismo na escola, né? Para perguntar a qualquer negro quando foi que ele descobriu que ele era negro, né? Descobre-se que é negro, né? Quando você vai para a escola, primeiro momento. O governo brasileiro com políticas públicas para atrair e fazer permanecer os imigrantes ocidentais, buscou transformar o Brasil em uma pequena Europa, abaixo dos trópicos. Na verdade, o Brasil é o quintal do Ocidente. E é por isso que nós somos ocidentalizados e continuamos sendo ocidentalizados. E continuamos adorando os Estados Unidos, continuamos adorando os países da Europa, porque esse aparelho ideológico foi construído, elaborado, mantido e retroalimentado até os dias de hoje, não é? Então, alguns dos dados, né? Decreto número 1331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do país era proibido a admissão de escravos negros. E a previsão de instrução para os adultos, olha, dependia da disponibilidade de professor.
Mas qual professor ia dar aula para aquele que foi desqualificado, foi tratado como viciado, como imoral, como perigoso? Então, é claro, isso é outra lei para inglês ver, porque ela nunca foi realmente executada. Decreto número 7.031-A, de 6 de fevereiro de 1878, estabelece que os negros só podiam estudar no horário noturno. Então, sabe qual era a estimativa de vida de uma pessoa escravizada no Brasil? 20 anos. Então, imagina, para que existia a lei de sexagenário? Para inglês ver. Porque eles não chegavam às 60, não é? Então, vamos lá, ó. Eu vou pular um pouquinho, né? Não, essa é importante, para mostrar claramente aí que as condições foram extremamente diferentes, né? Essa lei, né, do Getúlio Vargas, em 1930. O Getúlio Vargas coloca a lei que ficou conhecida como 2/3, vulgarmente conhecida como 2/3. O que ela fazia? Ela obrigava as instituições, a própria pública, né, ele era o presidente, e as privadas a contratar mão de obra nacional. Quem que eram os nacionais? Eram os mestiços e os pretos, entendeu? Então, você teve que obrigar, porque as pessoas não contratavam. Isso aqui é uma charge do período, né, produzida com frases, né, do Clóvis Moura, né, dos diferentes livros do Clóvis Moura. Então, o próprio Getúlio Vargas, que fez a lei 2/3, olha o que ele faz, ele impede que os negros entrem para os sindicatos, ele fala, olha, não é possível não, porque o que a gente precisa lá, ó, desenvolver na composição étnica do país as características mais convenientes de uma ascendência europeia. Então, impeça que os negros participem de organizações políticas. A gente precisa fazer isso, né? Então, lá, ora, Justino, é mania sua de perseguição. Quantas vezes eu escutei isso na minha vida? Aqui ninguém discrimina ninguém. Por falar nisso, onde você arrumou esse relógio aí? Né? Então, como que vocês veem aí mostras de racismo individual todo dia, não é? Mas não é o racismo individual o nosso objeto, não. Nosso objeto é o racismo estrutural, né? Então, olha lá, ó. Você fala inglês? Que pena, precisamos de alguém que fale alemão. Ela, eu falo alemão. Lembra da mulher do Nubank? Não vou nivelar por baixo. Ela já pressupõe que não tem negro nenhum que fala inglês. Ué, quantos negros você conhece? Eu conheço zilhões de negros que falam inglês, sim, sim. Né? Aí ela fala, que pena, não admitimos poliglota. Ou seja, o regulamento muda de acordo com a cor da sua pele. Não é? E com seus traços fenotípicos, né? Esse é o racismo brasileiro, né? Então, aqui um outro estudo do Horaci Nogueira, né? E a Lélia Gonzalez, né? No livro Lugar de Negro, dá muita ideia sobre isso, né? Tem até um episódio maravilhoso que vocês devem conhecer, o Tribunal da Berta Lutz, que virou das feministas brasileiras, né, na década de 20, 30 e tal, e aí, em 1982, elas simularam um tribunal, colocando homens, só tinha um homem negro naquele tribunal, que era o Abdias do Nascimento, ouvindo mulheres que estavam falando sobre a situação da mulher na sociedade brasileira, uma sociedade patriarcal, não é? Que resiste desesperadamente para manter o sistema patriarcal aqui, mesmo sabendo que uma quantidade de instituições públicas e privadas só vão para frente porque são mulheres no comando. Não é? Isso já é estabelecido com dados. Mulheres que estão em mesma condição de trabalho, mesmo posto de trabalhos que homens, e ganham menos, até hoje no Brasil. Né? E aí, o Abdias fala assim, olha, eu não estou vendo nenhuma mulher negra aqui, nem no tribunal, né, óbvio, que era composta de homem, nem aí fazendo declamante, então vocês passaram por isso muito rapidamente. Aí ele fala, eu peço a ancestralidade, né, agora nesse momento, já que as minhas irmãs não estão sentadas aí, que se incorporem em mim. E possa falar. E aí ele fala como se fosse uma mulher, né? E ao final da fala dele, a Sueli Carneiro, fundadora da Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Sueli Carneiro chega, beija a mão dele e fala, olha, muito obrigada, professor, eu te admiro pra caramba, não que não me sinta honrada em ser representado pelo senhor, mas o senhor não vai precisar de fazer isso mais não, porque nós estamos chegando. As mulheres negras estão chegando. E chegou, não é? Nós estamos aí. Então, uma história importante sempre houve resistência no Brasil. Os negros não são passivos, nunca foram. Essa é a mentirinha que continua sendo contada o tempo todo. O que a gente faz e sempre fez, e ainda continua fazendo, e o movimento negro faz, Sankofa, um dos adinkras dos povos Akan, não é? Que é
nunca significa, né? Nunca é tarde demais para voltar atrás e recolher o que ficou pelo caminho. O que ficou pelo caminho foi a nossa história. Quem somos nós? E nós não somos ocidentais. E não devemos ser ocidentalizados. Precisamos abrir o olho, deixar de ser estrábico e começar a pensar esse território pelo território, não é? E a história do movimento negro está aí para ser contada, eu não vou conseguir contar tudo aqui, mas já que vai ser gravado, vocês podem ver aí depois, tem artigos, né, sobre a historiografia do movimento negro. Me ofende profundamente quando alguém acha que o movimento negro nasceu porque o George Floyd foi assassinado, não é? Não, o movimento negro existe no Brasil desde o final do século XIX, né? Então, você tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, vou passar um pouco rapidinho aí, e nós estamos nesse momento aí na quarta fase, né? Então, é uma história atual, o fechamento dessa fase a gente não sabe, mas a gente já pode dizer, por exemplo, que a partir de 2000 a gente conseguiu algum espaço político para pautar mais ou menos umas 20 a 22 políticas públicas de ações afirmativas, e agora a gente já está em 2022, percebendo que todas as políticas públicas foram políticas de governo e não de Estado. A diferença é que política de governo, quando entra em outro governo, ele com as canetadas deles, lá os seus decretos e tudo acaba com elas, e as políticas de Estado é isso que esses dois últimos governos, o do golpe e o atual, estão fazendo, que são as PECs, que mudam a Constituição. Ela exige maioria na Câmara, ela exige maioria no Senado, e aí ela precisa do veto ou aprovação do presidente. Então, estabelecer essa configuração que permita que a mudança na Constituição seja possível, e é muito difícil de reverter em outros governos, né? Não foi o que aconteceu com as políticas de promoção da igualdade racial, por isso uma boa parte das que a gente conseguiu já foram extintas, não existem mais, e agora você vê aí o disparate que é a luta atual para acabar com a política de promoção da igualdade racial na entrada de alunos negros, não é? E pardos negroides, não pardos brancos, pardos negroides, que sofrem racismo desde a infância dentro das instituições de ensino, que deveria ser um modelo em todos os níveis da educação brasileira, né? Então, aqui algumas das imagens, né? A Voz da Raça, o MNU, não é? que foi fundado em 1978, com a participação do Abdias, da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, sim, a Sueli Carneiro estava lá, mas ela era muito jovenzinha ainda, né? Da Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né? Da intelectualidade negra brasileira, né? Então, aí tem as imagens. Essa é a ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, ela existe há mais de 20 anos, não é? E tem mais de 3.500 associados nela, né? Então, eu mesmo que era associado dessas associações tradicionais, que não diz que está branca nem nada, mas ela, em geral, elas são para todos, mas só se faz uma coisa, que é a reprodução do pensamento ocidental ali dentro. Eu me desvinculei dessas associações e hoje sou associada, bem como os meus orientandos, né, na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, a ABPN, que não é um território também só para negro, não. É um território de parceiros também, né? Desde que não venha com a perspectiva ocidental para o nosso lado. Bom, no mesmo movimento aí que tanto acho que é Nancy Klein, acho que eu estou falando o nome dela errado, Angela Davis, né, das epistemologias do Sul, o Boaventura de Souza Santos e tudo mais, não é? A gente tem essa entrada, mas desde sempre, né, porque se vocês olharem os intelectuais negros, eles não ficam com essa referência ocidental o tempo todo, até a escrita é diferente, né? Uma escrita mais direta, você está observando o que está acontecendo e escreve sobre ela, né? Então, entra aí a proposta da democracia participativa, né? Então, a emancipação social está vinculada à emancipação cognitiva, epistemológica, e se pensar numa outra perspectiva, né? Então, uma inclusão política abstrata, feita de exclusão social, é a que a democracia liberal promove. Então, ela aparentemente, na forma da lei, diz que todos têm direito, mas na materialidade da lei, ou seja, na efetividade dos direitos,
os direitos não são para todos, né? Então, paralelamente a esse modelo hegemônico de democracia, sempre existiram outros modelos, como a democracia participativa ou a democracia popular. Apesar de marginalizados e desacreditados, né, porque sempre considerados, principalmente por aquele grupo que é instituído como colonial, intelectual tradicional, que hoje em dia são as universidades, né, mas não é a universidade que produz intelectual. Intelectual é todo ser pensante que pensa seu próprio território e que faz reflexões sobre aquilo ali, não é? Então, há uma desqualificação do pensamento desses outros grupos, né? Mobilizados por aspirações de contratos sociais mais inclusivos e de democracia de mais alta intensidade, são iniciativas locais em contextos rurais e urbanos em diferentes partes do mundo, que crescentemente vão desenvolvendo vínculos de interconhecimento e de interação com iniciativas paralelas, ensejando assim a formação, por enquanto embrionária, de redes transnacionais de democracia participativa, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu conto aqui um pouco da história, né? Vou passar muito geral do grande debate, vou fazer um sucinto, né? Então, o grande debate lá no século XIX sobre o melhor modelo de governo, né? Então, todos eles, sim, democracia é melhor do que monarquia, é melhor do que república, é melhor do que parlamento, vamos focar na democracia. Mas a democracia, ela vende a ideia de... o poder é para todos, né? Até o Jean-Jacques Rousseau diz isso, né? Não façamos eleições, vamos indicar pessoas a partir de sorteio, que é um trabalho. Você está lá para representar pessoas, então você é um trabalho. Você vai lá, tem um salário baixo, senão você começa a gostar do poder, não vai querer sair de lá. Então, salários baixos, então é um sacrifício que a pessoa tem que fazer, por isso você não precisa ser eleito, é sorteado, e está lá no contrato social do Rousseau. E plebiscito, você não pode tomar decisão nenhuma sozinho. Nenhum setor do Estado tem que tomar decisão sozinha. Tudo tem que ser consultado. Plebiscito, plebiscito. Esse foi o movimento dos coletes amarelos, Gilets jaunes, na França, aqui no século XXI, né? E que acabou por causa da pandemia. Mas qual era a demanda dos franceses depois da reforma trabalhista que o Macron aplicou, né? Ele criou e ele aplicou, né? E era plebiscito, eles queriam plebiscito para discutir qualquer coisa. Vai privatizar a refinaria da Petrobras? Pode consultar o Brasil inteiro. Porque quem são vocês aí para decidir isso aí sozinho? Vai ter que consultar todo mundo. Era esse movimento que eles estavam fazendo lá, plebiscito, inspirado ali no livro do Rousseau, né? Foram esmagados aí. A polícia ficou cada vez mais violenta, estava tirando, em vez de atirar a porta, estava tirando na cara das pessoas com bala de borracha, o que no Brasil é uma regra, né? Professor, principalmente nas hierarquias dos salários, não é? Os professores de ensino básico, fundamental e médio, que lutam dando 4, 5 aulas em escolas diferentes e tudo mais, né? Esse sistema hierárquico ele é patético, absurdo, são tratados como o quê? Como lixo, né? Atira, mata, bate e tudo mais. É assim que a educação é tratada no Brasil, né? O controle do perigo democrático pela estrutura. Então, o que eles... Chegou um momentinho de achar, vamos fazer uma democracia mais distributiva e tudo, e aí perceberam logo que capitalismo e democracia não funcionam, né? Então, qual democracia funciona bem com capitalismo? A liberal, entendeu? A liberal. E aí, o que estava o projeto? Está escrito, são vários autores, né? E tudo, pode procurar isso aí. Eles dizem assim, então vamos fazer o seguinte, a gente põe a forma da lei dizendo, para todo mundo, nananana, mas aí a gente cria uma estrutura que dificulta a mobilização, as demandas, a participação. Aí eles já, dizendo isso literalmente, com o tempo eles vão começar a ficar numa apatia política, eles não vão querer nem votar, vão transferir para o Estado a responsabilidade, porque aí ele tem um terceiro para culpar,
Entendeu? Então, a culpa é de quem? A culpa é do Estado, a culpa é do Estado, tudo mais. Aí você fala, mas quem colocou você lá no Estado? Fala, o que adianta colocar? É tudo ladrão. Isso também contaram, eles contaram com isso. Falou, logo, logo eles vão perceber que eles não são representados nada e tudo mais. Então, tudo isso foi calculado, né? Esse modelo foi muito bem escolhido, foi bem estruturado para criar exatamente o efeito que ele cria aí. Porque a ideia é, leiam a comissão trilateral, é acabar com os governos. Acabar com os governos. Por isso, Estado mínimo, privatiza tudo e logo depois acaba. Quem entra? Os aglomerados, conglomerados econômicos, eles é que ditam a regra de tudo, né? Então, a reinvenção da democracia participativa ela existe, não é? Em diferentes lugares, né? Aqui no Brasil, notadamente nas periferias, né? Nas favelas, nas ocupações, aquelas pessoas se organizam. O Estado está lá na falta dele. A falta de ação do Estado na proteção, na assistência, na garantia de direitos é a mão dele no biopoder. Deixa morrer, deixa abandonar, deixa adoecer, deixa acabar, não é? Então, é uma forma de estar presente sem estar presente, entendeu? É a mão do Estado, né? E que também bota a segurança lá para controlar. Então, o primeiro ato para se pensar a democracia participativa é a renúncia às epistemologias ocidentais. Diálogo, num outro momento, gente, mas agora não dá para ter diálogo, não, porque ele vai ser assimétrico. Assimétrico. O que a gente pensa não é intelectualidade, o que a gente pensa não é ciência. Ciência é bater continência, ciência é pedir benção. Quantos autores europeus você está pedindo benção? Quantos autores norte-americanos? Você vê no senso comum, a pessoa, quando quer terminar uma discussão, ela diz assim, começou todo mundo a debater, fala assim, não, já foi provado nas melhores universidades nos Estados Unidos. Aí você vai, por quem? Quem que é? Quem que falou? Que universidade? Quem é o sujeito que fez essa ciência aí? Quem é o cara que produziu isso aí? Ele fala, não importa, foi feito nos Estados Unidos. Acabou a história, não é? Então, tá vendo? Esse tipo de... Agora não se acredita mais na ciência, agora não acredita exatamente por quê? Porque a pessoa não está enxergando a ciência, ela está enxergando um projeto de... Entendeu? Isso se endossa, não é? Então, é preciso reverter esse processo e olhar para o próprio território, para as nossas configurações aqui, né? Aí ele fala, é preciso que se constitua uma gramática social capaz de mudar as relações de gênero, de raça, de etnia e do privatismo na apropriação dos recursos públicos. Essa nova gramática implica no experimentalismo na organização social, o que fazem os mucambos, as favelas, as ocupações, experimentalismo, porque estão sozinhos lá, eles têm que se virar, têm que fazer, não é? Então, e, por extensão, na esfera do poder público. Afinal, as comunidades científicas, que no caso do Brasil são as comunidades científicas negras e indígenas, têm enfrentado, mais do que quaisquer outras, uma dupla disjunção. Desenvolvidos na ciência central para analisar adequadamente as realidades dos seus países, né? Então, a discrepância e inadequação, é o que eu estou falando, das teorias e quadros analíticos desenvolvidos na ciência central, ocidental, para analisar adequadamente as realidades dos seus países. Então, o Guerreiro Ramos, que é um sociólogo negro, já falecido, né, foi professor na UFBA, esse cara morreu amargurado, porque ele estava dizendo, gente do céu, essas fórmulas de avaliação de natalidade, mortalidade, desenvolvimento humano, elas estão erradas. Mas é porque vocês estão copiando as que estão lá nos Estados Unidos e estão aplicando ela aqui. Só que nós temos uma outra configuração, então o resultado dá errado. Ele fala, olha só, pensa nisso. Ele colocou, ninguém leu, não teve nenhuma saída, não teve nada, porque é um intelectual negro, né? Quem lê negro? Aí ele falou assim, não, então eu vou usar esses ocidentais tudo. Ele usou Hegel, ele usou Heidegger, ele usou Russell, ele usou toda a intelectual para dizer, tá vendo esses caras? Esses caras estão falando para vocês, olha para o seu território aqui, a gente tem que olhar para aqui, ó, que está errado, chama Redução Sociológica essa obra. Qual foi a reação da intelectualidade brasileira? Não, tudo bem, você até que é bem erudito e tudo mais, mas você está equivocado. Desqualificação do pensamento do cara, em regra geral, só porque ele é preto. Literalmente é por causa disso, porque ele usou a linguagem deles. Eu mesmo, que sou da filosofia, que formei
fui formada nisso, idealismo alemão, estudava Kant, Aristóteles, esses caras todos, Heidegger, escrevi sobre esses caras. Eu mesmo sei que o nível de intelectualidade que o Guerreiro Ramos usou para escrever Redução Sociológica é um nível que eu não vi professor apresentar em sala de aula, tanto que aquele cara entendeu aquilo. Eu falei, nossa, que isso, cara? Está dando aula aqui, um sociólogo. Entrou no terreiro, no campo disciplinar da filosofia e dominou. E, no entanto, qual foi a recepção que ele teve no Brasil? Zero, bolinha zero. E são os intelectuais negros que revigoram o pensamento do Guerreiro Ramos, que morreu amargurado, né? Então, quer pensar em democracia participativa, tem que ler outras coisas, não é ler no ocidental que vocês vão conseguir entender isso não, né? Então, eu vou encerrar, eu dou cada um desses aí em sala de aula, mas para os 45 minutos aqui, que eu já devo ter estourado, não vai ser possível, né? Epistemologias outras para se repensar a repactuação social brasileira, né? Então, a ideia do comunitarismo moderado, eu acho muito bom, né, que o Kwame-Gyek, o que ele fala? Ele diz assim, é um falso dilema que a individualidade é cerceada, anulada, apagada dentro de uma estrutura social de base comunitária. Então, ele explica isso a partir de conceitos ocidentais. Ele fala a diferença entre indivíduo, sujeito, pessoa, não é? E ele vira e fala assim, olha, comunidade, não existe ser humano independente de outros, não existe isso. Vou dar um exemplo claro. A pessoa vai lá e faz uma casa maravilhosa, não sei o quê, com vidraças estupendas. Quando ele está construindo aquela casa, ele pensa que é ele que vai limpar aqueles vidros lá? Quando ele faz aquele jardinzão lá, ele pensa que é ele que vai cuidar daquele vidro lá? Não, ele conta com a estrutura piramidal social brasileira, que ele vai ter pessoas para pagar aquilo que o Estado determina como limite do pagamento, porque ele nunca paga mais, ele paga aquilo ali. Quando paga, paga um pouquinho mais, mas não o salário que ele ganha, como na Europa. Vai pegar uma faxineira na Europa para você ver se você consegue pagar ela, se você é classe média. Não consegue. Então, ele paga aquilo que o Estado aí funcionando, né? Funcionando no sistema, para fazer o quê? Né? Para garantir os privilégios da classe média e dessa classe de bilionários brasileiros aí. Então, você compra a sua casona, paga aí financiado em 30 anos e tudo mais, e com o benefício que o Estado te concede de pagar uma merreca para uma pessoa ficar lá 8 horas na sua casa limpando aquele vidro, ela limpa e você desqualifica o trabalho dela ainda por cima, não é? Mas você não limparia, você não faria isso. Então, não existe ser humano que não precise dos outros, todos nós precisamos uns dos outros, não é? E se precisamos uns dos outros, vivemos em comunidade. E se vivemos em comunidade, não é o império da individualidade que tem que ser a regra, não é? Triplo contratualismo do Severino Nguyen, um filósofo que eu admiro, assim, ele, o Quasir Edu, assim, eu admiro muito, são filósofos, assim, estão olhando para o seu território, estão olhando, ele fala, depois que a gente saiu do processo da independência, que a gente entrou no processo da independência, que ocorreu tardiamente, em 1975, ele fala, o governo entra, mas ele é um governo dolorcrático, né? É um governo que ainda está sendo inspirado pelo Banco Mundial, pelo FMI e tudo. A gente precisa conseguir sair disso. E olha para a nossa sociedade, uma sociedade heterogênea, não é? Uma sociedade pluriétnica, plurilinguística. Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente, entendeu? Respeitando as diversidades, né? Como é que se faz uma democracia em que, de fato, materialmente é inclusiva, né? Então, ele propõe 3 contratos, um contrato político, um contrato social e um contrato cultural. E aí eu posso falar dele se alguém quiser depois. Democracia partidária por consenso, do Quasir Edu, filósofo ganês, que é um outro que eu admiro muito, muito, muito. O Quasir Edu usa uma ideia de uma adinkra, que é o adinkra, que eu não vou conseguir falar o nome aqui, que são 2 jacarés dividindo o mesmo estômago. Aí ele falou assim, então, nos partidos, né, isso é uma referência que o Severino Nguyen usa também, né? Ele fala, os partidos se percebessem que não importa qual boca come, o benefício viria para o estômago, ou seja, para ambos, eles parariam de brigar. Ele falou assim, então, a gente precisa disso, a gente precisa de pensar, e aí entra o Severino, né, num contrato político em que, apesar das nossas divergências, a gente nunca põe o Brasil em risco. A gente nunca
faz projetos ou aprova projetos que vai acabar com o próprio país, não é? Então, o que a gente precisa é diferenças, pequenas diferenças, ok. Diferenças de como gerir, ok. Agora, diferenças entre manter e destruir totalmente, não. Então, a gente tem que fazer um pacto, que é um contrato social político, um contrato social que respeite a diversidade, um contrato cultural pautado na cultura, na diversidade da cultura. E, no caso do social, que a linha de referência seja a justiça social. Ela, a justiça social, não a justiça judiciária, letrista, não. A justiça social é o rumo para a gente pensar uma organização social de base distributiva, não é? Aí, a democracia partidária, ele vai pegar o modelo dos achantes, né? Na estrutura matrilinear e pensar uma proposta, não significa que a gente tem que copiar isso, não estou propondo sair de um modelo epistemológico ocidental e adotar um modelo epistemológico africano, não. A gente pode dialogar, né? Então, com os ocidentais não dá para dialogar, porque o diálogo tem que ser na simetria, não na simetria, né? Então, com o continente africano, com os pensadores intelectuais africanos, dá, porque eles passaram pelo mesmo processo que a gente passou, entendeu? E aí, para não ficar só também nos pensadores africanos, eu trago para vocês também o quilombismo, né? Então, a Beatriz Nascimento recupera o valor ancestral dos Imbagala, né? Então, os Imbagalas tinham em Angola, né? Tinha essa forma, né? Esse modus operandi de não criar os próprios filhos, que era um povo nômade, mas aí toda vez que eles invadiam outras populações, outros grupos sociais, né? Outras tribos e tudo, eles adotavam os adolescentes daquela tribo, que passavam por um rito de passagem, então todos eles eram formados de diferentes etnias, mas o rito de passagem, né, que é uma das origens do termo quilombo, né, com K nesse caso, era aquela instituição em que os diferentes são unidos pelo modus operandi daquele grupo social, né? Então, é uma perspectiva. Ela traz isso, né? E aí o Abdias do Nascimento olha para essa reflexão e falou, gente, nós temos essa estrutura, esse modelo de organização social aqui, ancestral, aqui, ó, no nosso território. Então, vamos olhar para os mucamos, vamos olhar para as periferias, vamos olhar para as ocupações. Essas pessoas vivem, essas pessoas criam seus filhos, essas pessoas são felizes, entendeu? Elas vivem apesar da ausência do Estado, apesar do Estado controlar, encarcerar, vigiar, elas vivem, elas têm vida, não é? Então, eu hoje sou uma pessoa de classe média por conta do meu salário, mas eu não vim da classe média. Eu olho para o lugar de onde eu vim, né? Eu olho para o meu lugar de periferia na cidade de Juiz de Fora, que hoje também não é mais periferia, que teve um desenvolvimento, então ela não é tão periferia, ela é uma periferia da Zona Sul, mais ou menos, né? E eu não me lembro da sensação de escassez, em que você precisa o tempo todo acumular. Não, chegou, divide, vive. Almoço, divide, vive. Entendeu? Os outros grupos sociais que estão nessa coisa agarrado no Estado é que pensam o tempo todo, por exemplo, vem a pandemia, corre com o seu carro lá para o supermercado e entope a sua despesa, né? Porque você tem que acumular, você precisa acumular, porque você acha que outras pessoas vão agir como você, não é? E essa é a ideia. Então, não é uma distribuição, não é assim, todos nós estamos no mesmo barco, é eu no centro, né? E o domínio dessa cultura individualista são os ocidentais, né? Então, eu acho que um caminho para o brasileiro é se desocidentalizar, né? Então, não sei quanto tempo, devo ter gastado tudo, mas muito obrigada, eu fico feliz de poder estar aqui conversando com vocês e apresentando aí um pouco, nessa forma generalizada, assim, do que a gente faz, tanto no NUPED, que são encontros semanais, todas as sextas-feiras, para pensar, para ler pensadores negros brasileiros, né? Negros e negras brasileiros, a gente já faz isso há uns 3 anos,
E na minha própria disciplina, além da intelectualidade negra brasileira, eu também trabalho muito com a intelectualidade africana, vinda dos diferentes países, né, do continente africano, e aprendo muito com eles, né? Obrigada. Adna, a gente que agradece a profundidade, né, da discussão, a gente sabe o desafio que é apresentar, né, essa visão panorâmica, sabemos que, né, essa visão ela tem suas ramificações, tem desdobramentos, tem aprofundamentos, pode beber uma água e respirar, porque realmente, né, uma visão bastante... Rápido, não foi? Não foi rápido. Eu gastei tudo, eu gastei o tempo todo. Foi muito pedagógica no sentido, nos vários sentidos positivos que esse termo pode ter, e, enfim, fico feliz que vai ficar aqui registrada para que a gente possa retomar, né, a gente compreende, né, que cada elemento, cada recorte que você traz, permite aí uma série de outros desdobramentos, mas a proposta sua era apresentar essa visão panorâmica para a gente conseguir, né, para que as pessoas possam ter uma visão do todo, né, do processo todo, né, enfim. Então, aqui no chat, a gente tem estudantes do programa de pós-graduação em Linguística que interagiram, também tem pessoal do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, e lá nesse doutorado a gente tem uma área de pesquisa que é África e suas diásporas, e atualmente agora a gente está com uma disciplina que é Vozes Africanas e Vozes da Diáspora, né? Trabalhando com o conceito de voz, de autoria. Joia! E trabalhando também não só com a escrita, né, dos africanos, essa escrita africana e afrodiaspórica em primeira pessoa, né, que pode ser uma escrita literária, mas também as autobiografias, né, desde o século XIX até, enfim, e como essa inscrição na escrita, a construção desse lugar também autoral, artístico, literário, também como um espaço, né, de construção dessa visão própria, né? Então, fica aqui uma questão, eu sei que você está ali na filosofia, mas a sua história, ela, enfim... Começa na letras. Entrelaçada aí também com a minha, por questões de linguagem, então fica aqui também essa pergunta, se você quiser falar um pouco sobre essa escrita literária, essa escrita estética em primeira pessoa, né, pelos africanos, pelos, né, enfim, africanos na diáspora, elas e eles, né? Uhum. E aí tem alguns comentários, né? Acho que todos estão muito atentos aqui, quietinhos ouvindo. O Gustavo deixou aqui um comentário, como o tema, né? Profundo, estrutural e complexo. Colonização, escravidão, dominação, antropocentrismo, etnocentrismo, globalização, direito à vida em sentido amplo. Diante de tudo isso, qual seria a nossa salvação? A religião ou a política. Claro, você fechou com a política, mas se você quiser fazer uma menção à religião, porque, enfim, com esse doutorado em ciências da religião, e como a religião é um espaço de construção de uma moral, de uma ética, né? A gente não está falando de uma religião da instituição, mas a religião, nesse sentido também... Religiosidade. Da religiosidade. Se você quiser fazer, então, o segundo ponto, se você quiser comentar. Tá. E ficam esses dois... Posso? Vamos lá, tá. Então tá. O primeiro sobre a escrita, né? Eu queria falar muito isso a partir da intelectualidade negra brasileira, que não é a ideia da ficção, né? Da linguagem, mas é estética, que é o seguinte. A gente leu, né, nós acabamos de registrar o primeiro decálogo das obras, das reflexões coletivas, né, dos membros do NUPED, sobre 10 obras de intelectuais negros e negras brasileiras. Então, desde o século XIX até o período atual, né? E a escrita é tão impactante que ela bom, eu nunca tive muita dificuldade de falar em público, nem de me expressar, nem nada, mas depois de conhecer o pensamento delas, né, Sueli Carneiro, Neuza de Souza Santos, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e tudo mais, a forma de escrever, a minha forma de escrever, a minha forma de falar também mudou muito. Porque uma coisa é você tentar
a partir de uma teoria que você compreende ela teoricamente, né? Então, um exercício racional, você compreende aquela teoria. O que acontece frequentemente na intelectualidade brasileira tradicional é que ela pega essa teoria, a partir daquela teoria ela olha para os objetos. Seja a sociedade, seja um livro, seja um discurso político, não importa. Seja, sei lá, as ciências em geral e tudo mais. Então, ela olha a partir daquilo que ela compreendeu teoricamente. Então, ela vai e olha para aquele negócio. A percepção que ela tem a partir dessa teoria vira igual uma camisa de força, porque aquilo que ela vê na sociedade que não encaixa naquilo, ela faz o objeto se encaixar na teoria. Então, ela não questiona a teoria, ela questiona o objeto, entendeu? Mudou o objeto, dá uma fragmentada nele, não fala de uma coisa que vai perturbar a teoria, ela tenta dar conta daquilo ali. O contrário, para essa intelectualidade negra, eu estou falando não de escrevivência literária, que é outra coisa maravilhosa, mas estou falando da escrevivência intelectual, né? Então, o contrário é o seguinte, primeiro a chave é outra, não é só razão, é coração, é emoção. Você não está falando de uma coisa que você não viveu, não distante de você. Não, você está falando de, sei lá, você está falando de Brasil, você está falando, no caso dos intelectuais negros, você está falando da história da sua vida, do seu pai, do seu irmão, do seu vizinho, do lugar onde você está e tudo. Então, né, a cabeça, né, o nosso ori, para falar em Yorubá, e o seu coração, essas duas coisas estão interconectadas na forma como você percepciona os objetos que você está olhando. Então, é claro que aquilo que na ciência tradicional ocidental é negada, né, mas que está lá, que é a subjetividade do ser pensante ao expressar a sua opinião, no nosso caso, a subjetividade não é negada, muito pelo contrário, porque a gente entende que você é marcado pelo lugar onde você vive, pela criação que você recebeu do seu pai, de sua mãe, ou não. Você é marcado pela ausência do seu pai, da sua mãe. Você é marcado por ter se criado só por uma mulher. Você é marcado pelos quantos irmãos você teve. Isso tudo vai moldando a sua percepção. Então, você não consegue, nem com uma técnica artificial, que é essa de negar a subjetividade, não falar em primeira pessoa, né, que é o modelo de ciência ocidental, você fala daquilo que é a sua vida. Então, coração e cabeça tá junto naquele negócio, você olha para aquele objeto de forma passional, então a sua escrita ela é diferente. Então, falando aí nesses 2 anos que eu estou, né, no NUPED, né, tem de tudo, tem aluno da mestrado, tem aluno da graduação, tem professor de escola fundamental, tem professor de escola superior, tem uns que vêm, tem uns que vão, tem uns que vêm e ficam irritado, porque o discurso é sempre muito impactante, assim, muito, muito realístico, aí vai embora, depois volta de novo, é um negócio assim, tem uns 3 anos que o negócio é extremamente passional, né? Chora, eles ficam com raiva, dá porrada na mesa, uns três assim. Quando a gente lê essas pessoas, em regra geral. A leitura daquele texto impacta a pessoa que está lendo. Porque ela não entende, ela sente que ela não tem que entender aquilo só com a cabeça dela. Ela não tem que traduzir aquele autor, entendeu? Aquele autor está falando aqui, ó, direto para o coração dela, assim, entendeu? Então, ela entra. Eu percebo, por exemplo, nos textos das dissertações. Monta uma banca e bota pessoas que não são do NUPED na banca, as pessoas falam, que é isso, menina? Você pode falar desse jeito, não. Até a postura corporal da pessoa muda. Então, a pessoa senta assim, ó, então, e você está falando com ela, e todos os caras estão falando com ela, assim, ela falou, eu respeito as suas considerações, mas eu vou continuar falando desse jeito, porque é isso mesmo que está acontecendo. A pessoa toma uma segurança, assim, sabe? Então, é impactante. Então, eu percebo, por exemplo, porque a gente vê muito, sei lá, Evaristo com a escrevivência. Isso desatou nós, né, Evaristo, Carolina de Jesus e tudo, desatou nós para as pessoas que querem se expressar artisticamente. Mas não foi só no âmbito da arte, foi no âmbito da sociologia, da filosofia, notadamente ciências humanas, né? Mas, assim, quando a gente olha para a BPN, isso também está em outras perspectivas gerais.
Agora, sobre a segunda, né? Essas duas coisas não estão separadas, política e religiosidade, né? Não religião, né? É, religião é dominação, regra é dominação, qualquer regra é dominação, não é? Então, aquilo que te diz faça isso, não faça aquilo, e que não respeite seu próprio julgamento, pode pensar até com o chato do Kant aí, que é um racista, né? Assim, fez várias afirmações toscas sobre nós aqui na América Latina, sobre os africanos no continente africano, não tem história, não tem razão, são a minoridade civilizacional, portanto, precisam ser tutelados. Ele diz isso, né? O Belo e o Sublime, em várias obras dele está isso aí. Mas tem uma coisa interessante no Kant, quando o Kant diz que nós agimos como se tivéssemos inscrito em nós, que são os imperativos categóricos, né, que definem essas máximas, que são leis éticas subjetivas. Então, não importa, dá para pensar Hannah Arendt aí também com a banalidade do mal, né? Não importa que, sei lá, meu patrão me mandou matar uma pessoa. De quem que é a responsabilidade? O patrão é corresponsável, mas a responsabilidade é sua que deu o tiro. Entendeu? Você não pode transferir imputabilidade, não é? Então, essa constituição, ela vem vindo desde a tenridade e tudo, e você vai definindo o seu padrão de percepção do mundo e de si mesmo a partir daquilo que você constrói. E aí tá, para mim, a espiritualidade. A espiritualidade, né? Mais do que religião, né? Ou mesmo religiosidade, ligada a alguma ideia de dogma, né? O que você percebe, se você se permite viver, não sob ditames outros, né? Mas se você se permite viver, se você se conhece, se permite viver, você percebe que você depende das outras pessoas, não só das outras pessoas, você depende de cada formiguinha no chão. Você depende das folhas, você depende dos minérios, dos minerais, você tem uma compreensão da vida como um todo. Você é um ser essencial, não importa quem. Não importa quem, que pessoa, que cor de pele, não importa. Todo sujeito, toda produção natural, não é? Não cultural, religião é cultura. Toda produção natural, ela tem um elemento fundante, funcional dentro desse todo que é a própria existência, não é? Então, a compreensão disso te faz ter um outro tipo de leitura não hierárquica em relação a todos os elementos componentes disso aqui, não é? Então, nesse sentido, quando a gente olha para as cosmologias e as cosmogonias que viram cosmologias do entendimento da vida, do universo, eu dou muito em sala, por exemplo, a passagem da cosmogonia egípcia, lá, né, até chegar no julgamento de Osíris, Ísis, né, a relação entre um homem e uma mulher, né, que na verdade dois irmãos e tudo, em que os dois têm o mesmo papel igual, funcional, né? E é isso o matriarcado. O matriarcado não é a superioridade da mulher em relação ao homem, é o reconhecimento da potência desses dois, né, dessas duas forças, força feminina, força masculina, da igual potência na configuração do todo. Esses dois elementos são fundantes. Então, não é possível a assimetria. A assimetria é uma construção cultural. Culturalmente, o patriarcado se fez o que é hoje, né? O que seja retribuído aí, reproduzido aí. Então, essa percepção dos elementos, da importância dos elementos, faz com que você pare de agir de forma hierárquica. Você não só se incomoda com o que é hierárquico, hierarquias sociais, hierarquias intelectuais, hierarquias entre os elementos da vida, mineral, vegetal, né, animal e tudo mais, você reconhece a importância de todos esses elementos, né? Então, e isso está lá na filosofia grega, inspirado pelos egípcios, né? Quando Platão pensa o mundo das ideias como uma esfera, ele fala, porque não pode ter aresta, não pode ter ponto, não pode ter nada que seja mais importante, menos importante.
tudo é importante, né? Então, essa percepção de mundo, ela determina a percepção como você negocia e interage, seja nas relações amorosas, seja nas relações sociais, humanas, seja nas relações sociais, de classe social, outro equívoco, imbecil e tudo mais. Então, essas duas coisas não estão separadas. Não estão separadas. Como você se entende que é da ordem da espiritualidade, da religiosidade, da compreensão de si, do todo, com a interação entre os seres humanos e os outros elementos da vida. Essas duas coisas estão juntas, não estão separadas, né? Perfeito, Adna. Tem mais gente falando aqui, que ótima discussão, que ótima aula, os colegas, né, os estudantes da pós. Beijo para todo mundo que eu estou vendo, né, gente? Assim, prazer em estar aqui conversando Vanessa, com você. ela está fazendo doutorado em Linguística aqui na UFSC, ela é uma doutoranda indígena, uma pesquisadora indígena. Fernando está fazendo doutorado na área também nas ciências humanas. Gustavo está concordando, está interagindo com você, religiosidade sim, na esfera do sujeito. Quando falo religião, penso na ideia de Roberto Espósito, a religião usada como ferramenta política, né, de dominação diplomática. E, Adna, eu tenho, na verdade, queria te fazer mais uma pergunta. Sei que o nosso tempo está aqui se encerrando, e antes da gente encerrar, como que você vê, assim, né? Você estava falando dessas fases, né, dos movimentos de resistência, dos movimentos políticos, enfim, claro que elas acabam se afetando, né, mutuamente, você tem uma memória, tem uma história que vai sendo construída aí, né? Então, a gente teve, pensando nesse, digamos, para usar essa expressão lugar de fala, né, depois, se caso você queira comentar sobre essa expressão também, mas pensando no lugar de fala das intelectuais, das mulheres negras na esfera acadêmica, né, e como essas sementes foram lançadas lá atrás, e como isso ressoa hoje, né, então o que você diria? Porque às vezes, né, você tem um pós-2000, né, dessas mulheres negras na academia produzindo, né, assumindo esse lugar autoral, e o quanto, né, se aproxima ou se distancia daquelas mulheres dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, que laços, que relações há e que diferenças você vê, né, nesses lugares autorais e nesse modo de produção de conhecimento por essas mulheres. Vou falar rapidinho de uma coisa que eu lembrei de você. Você lembra que você falou comigo assim, como é que a linguagem, né, trabalha, como é que a linguagem está... ela pode ser um veículo de inserção ou de exclusão. Lembra disso? Você tinha falado alguma coisa mais ou menos? Eu lembrei de você direto, eu falei, eu tenho que comentar isso com a Cris, sobre o processo da informatização do mundo, não é? Em geral, e como o Estado anda operacionalizando essa linguagem, os algoritmos, a virtualização da vida e tudo mais, e como isso tem gerado processos de exclusão assim, em escalas gigantescas. No senso comum, todo mundo diz assim, qualquer pessoa tem um celular. Até as pessoas na periferia têm celular, né? Só que isso é senso comum, gente. Eu gostaria de encontrar com alguém que diz uma coisa dessa e que foi para a periferia, né? Eu trabalho muito, mesmo, assim, eu estou lá o tempo todo na ocupação, que é a Ocupação Vitória, aqui em Diamantina, né? Que é passou a ser vinculada, é um território preto, um monte de gente sem casa. Veio a universidade aqui para a cidade, ela criou novos bairros burgueses, né? Burguês não gosto do termo velho, não funciona no Brasil, dessa classe média, né? Ou seja, reforçou as hierarquias. Então, esses bairros construíram cada vez mais casões, inflacionou o valor de terreno, inflacionou o valor da comida, inflacionou o negócio todo. O próprio diamantinense pobre, empobrecido, pobre não, empobrecido, né, porque tem gente ganhando com isso, gerou esse pessoal, foi afastado, entendeu? Olha a história aí de novo, né? Micro, macro brasileira, foi empurrado para as periferias. Eles não conseguem comprar um terreno, eles não conseguem registrar uma casa, tudo isso caro, ficou cada vez mais caro e tudo mais. E
teve essa ocupação, ela não é central, não é como as ocupações em São Paulo, que pega o centro da cidade, é uma ocupação periférica e tudo mais. E o pessoal lá, quem é a liderança? Uma mulher negra, lésbica, uma mulher negra lésbica. Ela e a companheira dela são as duas lideranças do negócio. E aí elas, há 2 semanas atrás, elas falaram assim, a gente precisava fazer um mutirão para regularizar título de eleitor. Aí nós fomos, eu e algumas outras pessoas fomos lá e tudo mais. Cara, as pessoas com quem a gente conversa não são as pessoas que moram nesses lugares, entendeu? Ninguém tinha celular, tem uma família que tem um só celular para todos os filhos, para todo mundo, tem um celular, porque não tem um telefone fixo, tem um celular. Então, vem para fazer um negócio e traz uma carteira de identidade. Aí você fala assim, tem que tirar a foto, tem que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ela fala assim, não, mas eu não tenho celular. Ela fala, comprovante de endereço. Ela fala, não tem comprovante de endereço. Não tem comprovante de endereço, a mora na ocupação, então geramos um comprovante de endereço e tudo mais. Aí tem que tirar a foto, aí cada um pegava o seu próprio celular e tirava a foto e tudo mais. Eu falei, aí vinha um número de protocolo. Aí você anotava o número do protocolo e ele dizia assim, esse é o número para votar? Eu falei, não, você vai ter que baixar um aplicativo nesse celular para jogar um número do protocolo, e aí que você vai fazer se o seu título ficou regularizado, se está tudo certinho, aí que você vai imprimir, vai aparecer o coisa, você vai imprimir ele. Imprimir? Imprimir protocolo? Uma senhora anotou o númerozinho do protocolo e saiu toda felizona que com aquele papelzinho ela poderia ir votar. Eu explicava, e ela continuou achando que aquele papelzinho era o suficiente pela boca, porque baixar um aplicativo. O que é baixar um aplicativo? Você entendeu? Então, a gente generaliza de que isso é uma coisa, sei lá, que é um projeto de globalização também. Generaliza que todo mundo tem acesso a isso, não tem. Vou enriquecer, senão eu te respondo a segunda. Segunda, né? O que eu percebo? A cada momento em que a gente... Primeiro, você não pensa sozinho, né? Isso é fundamental. Então, mulheres negras indígenas, elas buscam frequentemente parceiras, sobretudo. Você não consegue produzir nada, você não consegue construir nada sozinho. E se isso não for incorporado, de fato, você não faz nada, você continua naquela coisa da reprodução para você mesmo, para revistas de, sei lá, quais não sei das quantas e tudo mais. Então, tem que fazer junto, tem que pensar junto. Então, você tem outras mulheres pensando, cada uma está vindo com as suas ocidentalizações, pelos processos que passou de ocidentalizações e tudo mais, e aí você começa o processo, igual método filosófico, do passado para o presente. Então, na referência brasileira, quem foram os primeiros intelectuais negros? Pá, foi isso que a gente fez. De lá para cá. Quando eu leio, por exemplo, Beatriz Nascimento, eu falo, pô, essa mulher passou por isso na década de 70? Nossa, parece hoje. Não tem, no caso das mulheres negras, não tem tanto distanciamento, porque as mudanças são poucas. A gente ainda vive muitas das coisas que ela, por exemplo, foi assassinada. Defendendo uma amiga do companheiro violento, ele matou ela. A Neuza se matou, sabe? Então, veio no meio desse coisa, pensado por mulheres negras, sobretudo uma mulher negra no Nordeste, o cuidar de si, não se adoeça na luta. Não fique doente, você vai ler muito sofrimento, não sei o quê, não adoeça, cuide. Pesou? Para, vai tomar um banho de cachoeira, vai dar uma caminhada, vai abraçar uma planta e tudo mais, busque energia e tudo mais, depois volta para esse negócio. Você não pode adoecer, porque, como eu disse, a cabeça não está separada do coração, você está falando de sua vida. Não é um negócio que você desliga e vai para casa, entendeu? As pessoas falam isso comigo, falam, pô, tô tomando uma cerveja contigo aqui, você não para de militar. Eu falei, eu não estou militando. Isso é minha vida, cara. Eu falo disso o tempo todo, porque você... Sou eu. Ele falou, não, você encontra com a rádio em qualquer lugar, tá falando desse mesmo negócio. Eu falei, aí em que momento que eu paro e falo, agora eu vou tomar um banho, eu vou cuidar, nanana. Eu faço isso cuidando de casa, mas o que tem produzido, quando a gente lê essas mulheres em 50, 60, 70, 80, Sueli Carneiro, por exemplo, que passou do período da ditadura militar e está aí até hoje, ativíssima, inspiração, força. O processo nunca depressão e abandono. A ideia você nunca produz isso, eu já reparei. Fica cada uma mais
sanguínea com a outra, que fala, você viu? Aí manda mensagem para eu falar assim, você viu a Sueli? Você viu a Cotirene que falou? Você viu a Djamila? Você viu? Você vai pegando essas referências tudo, e aí você tem uma sensação que, mesmo que não fisicamente, no meu caso fisicamente, porque por causa do grupo eu tenho um monte de mulheres negras aqui mesmo comigo, mas mesmo que você não estivesse fisicamente com elas, a conexão aí, ó, espiritual e política e tudo tá junto. Então, você primeiro sabe que seus passos vêm de longe, você sabe que se você hoje está conseguindo falar com essa liberdade que eu estou falando aqui hoje, mesmo num período autoritário e violento como esse que a gente está vivendo aqui, o que me dá coragem é que eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, entendeu? Tem ancestralmente uma galera aqui atrás de mim e intelectualmente tem uma galera também que se conecta nos WhatsApp, que se conecta nos Facebook, nos Instagram, nas associações, nos coletivos e tudo mais. Então, mesmo sabendo que muita coisa ainda não mudou, ninguém está desistindo. Pelo contrário, está todo mundo ficando cada vez mais, entendeu? E Adna, e tantas coisas para conversar, né? Mas nosso tempo está fechando aqui, né? Eu tenho mais uma questão, se quiseres comentar e depois fazer sua fala de conclusão, sobre essa relação com a extensão, né, na universidade, enfim, de como o NUPED também te permite dar um passo a mais, né, no modo como você se relaciona com a universidade e o mundo, né, enfim, fora da universidade, né? Uma coisa que eu aprendi também com esses autores e também interagindo com as pessoas, né, com os ativistas militantes em ocupação, em coletivos e tudo, não faça por eles, não faça por eles, não faça para eles. Né? Você vai fazer extensão, alguma atividade social, não chega lá com a coisa pronta, porque a dignidade, não essa coisa de dignidade humana do Kant, que na verdade é feita, o Kant disse, a dignidade é para todo e qualquer ser humano, não pode ser usado como meio e sim como fim em si mesmo. A teoria é linda, mas aí em outras obras ele diz, nem todo ser humano tem direito à dignidade humana, porque alguns são inferiores racionalmente, né? Os americanos, que éramos nós, os das Américas, e os do continente africano, por exemplo, precisam ser tutelados, né? Então, não é dessa dignidade que eu estou falando. Eu estou dizendo, o que realmente um trabalho acadêmico impacta materialmente, né? Eu estou falando não formalmente, materialmente na vida dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. Segundo, em vez de você chegar com alguma coisa pronta para eles, eles vão ficar extremamente envolvidos com o que você vai fazer, se você chega lá primeiro, você. Se envolva com as pessoas, toma café, ajuda a limpar um roçado, fica lá um tempo ali e tudo, não sei o quê, e aí depois, a partir da demanda em que eles mesmos criam e apresentam e tudo mais, você pensa com eles alguma coisa, entendeu? Então, eu, por exemplo, tô lá em Cris, estou na ocupação e não tem um só projeto de extensão lá, nada. Não tenho nada registrado na universidade, né? Nem de pesquisa, nem de extensão, nem de ensino, nada. Mas eu não saio de lá. Então, eu vou lá, eu almoço pessoal, eu ajudo a fazer almoço e tal. Precisamos fazer um negócio de eleitor. Aí o cara falou, vou fazer uma escolinha de música. Eu falei, tá, que você precisa? Ele que me leve lá. Eu sou táxi, eu levo ele lá. É isso que eu faço. Eu vou, levo ele lá, busco ele de volta, levo ele lá de novo, fico lá, ajudo com as crianças e tal, não sei o quê. Eu não fiz nada ainda, não, entendeu? Por quê? Porque eu não quero fazer por eles. Então, o momento que a demanda surgir e que for construída coletivamente, a gente faz junto, né? Então, é isso, assim. Só eu ganho, não entendo que isso é assistência, porque eu não estou levando nada, né? Eu levo eu, entendeu? E vou lá e fico batendo papo, aí eu participo das reuniões, eles têm a regional do MTST, aí a menina da liderança fala assim,
a gente pensou de você vir aqui conversar com o pessoal, o que você acha? Eu falei, eu vou, e tudo, eu vou sim. Aí eu vejo que elas estão pesadas, porque é pesado demais. Muita crítica de fora, as pessoas não sabem qual é a realidade, mas ficam falando, não, estão tomando, que o terreno é do Estado. Do Estado, não é de ninguém, não é propriedade privada, é do Estado, entendeu? E tá lá abandonado, não faz nada, não tá um capim, não faz nada, as pessoas não têm onde morar, então, esse frio desse jeito, eles estão lá em barraco de lona, né? Então, aí ela passou por um processo dificílimo de violência e tudo mais, e eu falei, você precisa dar uma... Ela começou a ter crise de... A boca começou a tremer, como tipo crise de pânico, e ela ainda tinha assembleia dentro da ocupação. E ela começou assim, aí a companheira falou, você vai ter um piripaque, você tá doente, tudo, e foi, cancelou tudo, tinha um monte de reunião, cancelou tudo, e aí eu falei assim, vamos para a cachoeira? Vamos para a cachoeira. Você precisa ir para a cachoeira. Vão lá na cachoeira, tomar um banho. Então, é isso. Eu não faço nada. Eu tenho... Olhar no meu currículo, tem nada. Porque eu não faço nada, entendeu? Mas eu fico lá com as pessoas, pensando com elas e tudo, fazendo os negócios lá. Em algum momento vai vir alguma coisa. Porque a temporalidade é outra também. A temporalidade é outra, né? Então, não, sair dessa temporalidade que tem que fazer um negócio, uma introdução, não sei o quê, um relatório e não sei o quê, tem que sair desse eixo aí, né? Você se coloca É isso. disponível, né, para o outro. E na É base da isso. política, né? Você se abre É, diante do outro, né? Da outra. literalmente. Literalmente. Diante de mim também acaba sendo. Diante de você, claro. Ah, Dina, muito obrigada, muito bom te ouvir, que bom que Eu que está tudo agradeço, gravado para a querida. gente poder ouvir de novo, indicar para o pessoal, para os estudantes, para todo mundo que quiser ouvir e olhar com calma. E fica aí, né, as últimas palavras para você encerrar, se quiser deixar alguma mensagem para quem está na universidade, né, lutando para construir esse lugar de autonomia do pensamento, né, de uma autonomia identitária, subjetiva também, e como essa luta é dura, né? Então, a palavra é sua. Em primeiro lugar, obrigada, né, Cris? Pô, assim, eu e a Cris, gente, a gente já está um tempão aí fazendo parcerias e tudo, e é sempre uma relação de afeto, né? Afeto, cada uma fez trajetórias, a gente foi indo para cá, veio para cá e tal, foi construindo. Somos duas mulheres inquietas, isso com certeza nós somos, né? Quem convive com a Cris sabe disso, né? Se tiver professor universitário, eu gostaria de falar para vocês, assim, né? Eu antes me escondia, sem saber que estava fazendo isso, por trás dessas referências todas, né? Olha que eu estudei para caramba aí, né? Só para encarar os 2 doutorados, assim, não foi nada fácil. E então eu era uma rata de livro. E o ocidentalismo, que eu nem sabia o que era isso, ele me ajudou muito a criar uma capa, né? Uma capa do professor que chega em sala de aula, que dá o conteúdo e tudo, que tem uma interação uma ou outra e tal, mas não com intimidade, não de afeto com os meus alunos. Não estou dizendo que o que eu faço hoje não tem peso também. Tem peso também, torna a aula bem mais difícil e tudo mais. Mas é muito mais prazeroso quando você se volta para aquilo que é a vida das pessoas. Falar de Brasil não tem erro. Qualquer coisa que você estiver fazendo, fale de Brasil, fala da realidade, fala do que está acontecendo agora, traz de alguma forma o impacto de tudo. Não pense que as coisas vão se resolver com a gente fingindo que vai vir um novo normal. Nós estamos num período difícil no Brasil, não é? Nós tivemos outros? Sim, nós tivemos outros períodos difíceis. Ditadura militar mesmo foi um período difícil. Mas a possibilidade de saída, ela é feita na relação dos afetos e não da transmissão de conhecimento, não é? Então, se a gente quer usar o espaço da sala de aula para além de capacitá-los para uma vida, para esse sonho que a educação vende, que é um sonho de progressão financeira, para capacitá-los enquanto desenvolvimento de seres humanos, se a gente fala de Brasil, pensado por brasileiros, isso toca,
nas pessoas, né? Isso estabelece a base para a comunicação. Comunicação é um falando e o outro falando também, não é? E não um falando e o outro anotando, né? Então, dá trabalho, tem uma temporalidade diferenciada, mas vai te dar muito mais prazer, eu acho isso, né? Assim, experiência. Então, eu acho que eu compartilhar a experiência aí com vocês. E para os alunos ter um pouco mais de paciência, a gente também está aprendendo, entendeu? Nós também estamos nesse processo. Então, um pouquinho de generosidade aí com os professores que estão em processo de transformação de si mesmo, o que não é fácil de fazer, quando tudo te dá caminhos mais confortáveis, né? É isso. Obrigada. Obrigada, um beijo no coração, um Beijo, amor. abraço afetuoso, se cuida, se proteja. Você também. Até a